a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, sétimo ano, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Cristiano, mais uma vez aqui junto com vocês para darmos continuidade ao capítulo 4 da nossa apostila. Estamos falando aí sobre a Reforma Protestante, esse movimento que ocorre no século VI, na passagem ali do período medieval para o período moderno. Você se lembra? Todas aquelas transformações na sociedade impactam não apenas a forma do ser humano de fazer arte, conforme nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 3, mas impacta também o relacionamento do homem com Deus, a maneira como o homem enxerga uns aos outros, como os homens enxergam uns aos outros, a maneira como o homem enxerga o mundo ao seu redor e enxerga também o Criador, enxerga também Deus e o seu relacionamento com Deus. E é exatamente isso que nós estamos trabalhando, estamos analisando nesta unidade. Lembre-se, próxima aula nós vamos fazer o nosso checkmate, mas só relembrando rapidamente aqui, nós falamos sobre 3 grandes movimentos ocorridos no século XVI. O primeiro deles, o luteranismo, que começa ali no Sacro Império Romano Germânico. Não que antes desse momento não tivéssemos outros movimentos que também questionaram a Igreja Católica. Mas lembra, todos eles foram condenados pela Igreja, Lollardos, Valdenses, Cátaros, os movimentos que de fato deram certo foram. Bom, primeiro, temos que não podemos esquecer, né? Temos aquele cisma do Oriente lá no século XI, mas ali as 2 igrejas continuaram sendo católicas. Agora, nós estamos falando de um rompimento definitivo que acontece aí, então, no século XVI. E que rompimento é esse, então? Começa no Sacro Império Romano Germânico com o Martinho Lutero. Martinho Lutero que publica ali as 95 teses, criticando principalmente as indulgências. Você se lembra o que eram indulgências? Indulgências eram aqueles papéis que eram comercializados pela igreja, vendidos e que supostamente garantiam a sua salvação. As pessoas que compravam a indulgência poderiam colocar o seu próprio nome ou poderiam colocar o nome de um parente, mesmo que já tivesse morto, e esse parente então iria para o céu, ganharia, herdaria a salvação. Martinho Lutero critica veementemente as indulgências, tanto que em 1517, quando a igreja prepara ali um grande circo para ir até a cidade de Wittenberg vender indulgências, é nesse instante, então, que o Lutero vai lá e fixa as 95 teses contra as indulgências. E essas teses acabam sendo ali o estopim, o início do processo de reforma protestante. Lembra? É sempre importante destacar que a ideia do Lutero não era propriamente romper com a Igreja Católica. Ele acaba sendo levado pelas circunstâncias a isso. Até porque em 1521 ele vai ser excomungado pelo Papa, expulso da igreja. Mas ele continua ali o seu caminho de fé e com o apoio dos príncipes ali, de alguns príncipes dentro do Sacro Império Romano-Germânico, acaba instituindo então uma nova igreja. Lembre-se que os 2 sacramentos que foram mantidos ali, a Eucaristia e o batismo. Lembra disso? E outro detalhe importante, né? A salvação para o Lutero viria apenas pela fé. A adoração deveria ser dada a Deus. As escrituras deveriam ser a única norma de fé. Então, esses são alguns elementos importantes dentro desta nova forma de se relacionar com Deus, do surgimento desta nova igreja, a Igreja Luterana. Na sequência, eu falei sobre o calvinismo. Lembra? Que surgiu ali dentro da Suíça, na cidade de Genebra, com um teólogo francês, que não deu muito certo a sua conversão lá dentro da França, ele foi perseguido, acabou fugindo para a Suíça, e ali na Suíça, então, ele acaba tendo as suas ideias, acabam ganhando um bom acolhimento por parte da burguesia local. E dentre essas principais ideias, vamos destacar aqui a ideia da predestinação, a doutrina da predestinação. Para Martinho Lutero, para João Calvino, risca aí, João Calvino. Para João Calvino, os homens, eles já nascem predestinados por Deus
alguns para a salvação e outros para a perdição. E mais, a riqueza conseguida de maneira justa, limpa, através do trabalho, é um sinal de que você foi abençoado por Deus e de que você vai herdar também a salvação. É claro que essa ideia, ela ganha, assim, muitos adeptos entre os burgueses, que veem agora a sua riqueza como algo bom. Você não pode se esquecer que a Igreja Católica, durante muito tempo, condenou o lucro dos burgueses. E eles não estavam muito felizes com isso. E agora chega o Martim Lutero dizendo o quê? O lucro não é ruim, o lucro é coisa boa. E se você é rico, é porque Deus te abençoa. Lembra disso, não lembra? O rap funk não, eu não gosto muito de funk. O rap do Calvino, é isso aí. Gente, então essa é a principal ideia, a doutrina da predestinação. Mas não pode se esquecer, hein? Não pode se esquecer. No calvinismo não é tudo oba-oba, não. Não, de forma alguma. A doutrina ali, existe um controle rígido por parte da igreja no que se refere à vida social dos seus membros, que são impedidos, proibidos de se dedicar a determinados prazeres, como jogos e danças e coisa do tipo. Legal? Por fim, eu falei sobre o anglicanismo, não é? O anglicanismo que toma lugar onde? Na Inglaterra. A palavra anglo está diretamente ligado com inglês, anglo de inglês, exatamente. Então a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, que surge ali a partir daquele rompimento do Henrique VIII com a igreja católica. Lembra, ele queria se casar, ele se casou em 1509, e aí a sua esposa não lhe trouxe um filho homem, e ele quis se separar, o Papa não quis deixar, enfim, aquilo ali acabou provocando um rompimento, que é finalizado com o ato de supremacia que o parlamento aprova no ano de 1534. Então, esse documento, o ato de supremacia, destaca, tá? Porque ele é bem importante. É este ato de supremacia que vai tornar o Henrique VIII o chefe da igreja anglicana, o chefe da igreja inglesa. E aí, na última aula, falamos sobre a Contra-Reforma, as reações ali por parte da igreja diante da perda de fiéis. Você se lembra que em meio século, 50 anos, a Igreja Católica já havia perdido aí 1/3 dos seus fiéis. É um número exorbitante. Então, eles se reúnem ali no Concílio de Trento e apontam diversos caminhos que precisam ser seguidos. A venda da indulgência é deixada de lado, mas outros dogmas são reforçados, como, por exemplo, a infalibilidade do Papa, a salvação através da fé e das obras. Lembra disso? Então, esses são elementos importantes. Também é importante ali a reafirmação da Inquisição para perseguir aqueles que, de repente, estivessem se desviando ali. Mas você pode se perguntar, professor, mas como eles iam perseguir? Dentro dos países nos quais a igreja continuava mantendo o seu poder. Por exemplo, Portugal. Dentro de Portugal, um país que era católico e o rei queria manter a fé católica, se houvesse pessoas ali que estivessem se desviando para o lado do protestantismo, seria perseguido, então, pela Inquisição. Entendeu? A ideia é essa, não perder fiéis dentro dos países onde o rei mantinha ali o catolicismo como religião oficial. Outra coisa importante também é o Index Librorum Prohibitorum, aquele livro enrolei tudo, volta. Aquele índice com diversos livros proibidos. Era um catálogo mesmo com diversos livros que eram proibidos para aqueles que eram católicos. Dentre eles, é óbvio, livros do Martinho Lutero constavam todos ali nessa listinha. Católico não podia ler os livros do Martinho Lutero. Bom, essa é uma passadinha aí rápida, gente, pelos principais pontos que nós vimos até aqui, porque na próxima aula nós vamos ter a sessão checkmate. E aí sim, eu vou dedicar um tempinho a mais para cada um desses pontos, de forma a relembrarmos os principais elementos do capítulo 4. Agora, na aula de hoje, o grande objetivo é corrigir os exercícios que eu enviei na última aula. Tenho certeza que você fez, porque você é um menino, é uma menina muito dedicado. Tenho certeza que você fez, e não me decepcione. Se você não fez ainda, pausa e faz, certo? Vamos lá, então, nós vamos para a correção desses exercícios. Acompanhe comigo aí, olha só. Página 64 da sua apostila, eu quero convidar você então para nós fazermos a leitura desse texto. Vem comigo, olha só. O artigo a seguir
diz respeito à fundação da Ordem dos Jesuítas. Olha só, então, dentro daquele contexto de Contra-Reforma. Leia-o e responda ao que se pede. Criada em 1534 por iniciativa de Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus foi um modelo de ordem religiosa nascida da Contra-Reforma Católica. A fundação da Societatis Jesu ocorreu quase 20 anos depois de Martinho Lutero afixar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, dividindo a cristandade romana. Os jesuítas esforçaram-se ao máximo para defender uma igreja que estava acuada e assim correram o mundo. Na Europa, procuraram reforçar o catolicismo por meio do ensino. Nas conquistas ultramarinas europeias, procuravam expandi-los pela catequese. Desde cedo, afirmaram a vocação da companhia e não por acaso seriam chamados de soldados de Cristo. Então, esse texto aí é a base para as questões que nós vamos analisar a partir de agora. Pessoal, lembra, eu sempre destaco a importância de você fazer estes exercícios interpretativos com bastante cuidado, com bastante zelo, tentando entender cada palavra. Teve alguma palavrinha que de repente você não entendeu muito bem aí no texto? Busca no dicionário, destaca. Se você tiver uma dúvida, manda uma mensagem para mim, eu tento te ajudar. Agora é importante fazer com cuidado. Por quê? Nessas questões, você está treinando aí a interpretação de texto, que é fundamental para o desenvolvimento, não apenas na área de história, mas em outras áreas também, como geografia e até na língua portuguesa, óbvio. Vamos lá então? Olha só. O que foi feito por essa ordem católica na Europa e em outras regiões do mundo para fortalecer o catolicismo? Então, presta atenção no que eu vou te falar. Os jesuítas, nós acabamos de ler no texto, os jesuítas, dentro da Europa, eles vão se dedicar a atividades relacionadas ao ensino. Você se lembra? Eu já te disse, ainda esse ano, que as ordens religiosas, elas sempre se dedicaram muito aos estudos. No passado, os monges franciscanos, os beneditinos e os jesuítas agora surgem como uma dessas ordens. Uma dessas ordens. E qual é uma das suas principais funções dentro da Europa? Se dedicar ao ensino, ao estudo e ao ensino de pessoas. E dessa forma também promover através do ensino a Igreja Católica. E fora? Bom, você vai perceber nas próximas unidades, e a gente vai estar trabalhando isso, que nós estamos chegando ao momento das grandes navegações. Estamos vivendo aí o período das grandes navegações. O final do século XV, o início do século XVI é marcado pelo descobrimento da América, por navegações através da África, enfim, vai ser uma coisa muito legal, a gente vai estar analisando aí nas próximas unidades. E à medida que estes novos continentes vão sendo descobertos, principalmente por parte de Portugal e Espanha, que são pioneiros neste processo de grandes navegações, os jesuítas estão juntos. Os jesuítas vão juntos nessas expedições. No caso do Brasil, por exemplo, um grande número de jesuítas vem para o nosso continente, vem para o nosso território. E o que esses jesuítas estarão fazendo aqui? Estarão participando do processo de catequização destas novas populações que são encontradas. Os jesuítas foram treinados para isso. Eles chegavam nessas novas regiões, seja aqui no Brasil, ou seja lá na China, por exemplo, quando eles chegavam, eles aprendiam a língua, eles aprendiam os costumes locais e, a partir deste conhecimento, iniciavam um processo de catequização dessas populações locais, entendeu? E agora, uma pergunta que ele coloca ali também é o seguinte, né? Bom, já respondi. O que ele fazia dentro da Europa e o que fazia, então, fora. Dentro da Europa, atividades de ensino. Fora da Europa, essas atividades de catequização. Vamos para a resposta sugestiva, então? Acompanha comigo aí, olha só. Na Europa, os membros da Companhia de Jesus procuraram defender a fé católica por meio do ensino. Em outras regiões do mundo, como na África, na Ásia e nas Américas, havia um interesse em catequizar, isto é, ensinar a doutrina católica aos povos nativos. Questão número 2. Por que os jesuítas eram chamados de soldados de Cristo? Bom, esta ordem religiosa era extremamente bem treinada. Eles eram preparados, disciplinados
para as missões que estavam por receber. Até porque algumas dessas missões eram bastante complexas. Imagine você ir para uma outra parte do mundo, fora da Europa, conhecer uma outra cultura, aprender a língua deste outro povo que muitas vezes é hostil, para então chegar neste outro povo e falar: olha, o Deus que você adora está errado, vim te apresentar o Deus verdadeiro. Não era uma missão muito simples, exatamente por isso eles eram extremamente empenhados. E por serem tão preparados, estavam sempre prontos para defender a fé católica nos debates teológicos também com grupos protestantes. Exatamente por isso, então, eram chamados de soldados de Cristo. Resposta sugestiva aí para você. Por quê? Assim como os soldados, os jesuítas recebiam uma instrução rigorosa. Eram disciplinados e treinados para defender o catolicismo em batalhas ideológicas com os protestantes. Questão, opa, essa aqui é muito legal. Essa parte aqui é a parte do divirta-se. É uma atividade gostosinha aí de se fazer. E eu quero convidar você para nós corrigirmos. Vamos lá. Olha só. Primeiro, nós vamos achar as palavras que completam esses espaços aqui. E na sequência nós vamos buscá-las então lá naquele nosso caça-palavras. Bora lá? Então, a comercialização desses documentos provocou muitas críticas por parte dos protestantes. Que documentos são esses? Ó céus, que pergunta difícil. São as indulgências, não é isso aí? Tranquilo, fácil. Então, você já tem uma palavra para procurar ali no seu caça-palavras. Número 2, monge alemão considerado o primeiro reformador. Lembra que eu alertei vocês. Muitas vezes vai aparecer a palavra alemão, Alemanha. Estamos falando do Sacro Império Romano Germânico. Então, quem é esse monge alemão aí? Quem é esse monge germânico? Primeiro reformador? Martinho Lutero, o nosso luterão da massa. Isso aí, Lutero. Tá lá. Questão 3. Foram escritas por Martinho Lutero para criticar os abusos da Igreja Católica. Foram as suas teses. As suas teses, 95 no total. Lembra? Fixadas ali na porta da igreja de Wittenberg. Número 4. Principal nome da reforma em Genebra. Nossa, que difícil também. Calvino, né, gente? Mas tá muito fácil esse exercício. Tá muito mole, tá muito tranquilo. Questão de número 5. Cidade na qual a Igreja Católica está sediada. Se você é católico, obrigação de saber, né? Qual é a sede da sua igreja no mundo? A cidade de Roma. Você pode falar, professor, não é o Vaticano? Bom, eu vou te falar uma coisa. O Vaticano ele foi criado só em 1929. Só que é o seguinte, o Vaticano ele foi criado dentro da cidade de Roma. Então, o Vaticano fica dentro da cidade de Roma. Beleza? Seguindo. Sacramento aceito pelo luteranismo. Qual é aí o sacramento aceito pelo luteranismo? A Eucaristia. Poderíamos colocar aqui também o batismo, mas por que eu já apresentei ali a Eucaristia? Porque o batismo não vai aparecer no nosso caça-palavras, então seria um ou outro. Aí você teria que encaixar ali e ver qual que você consegue achar, ou Eucaristia ou batismo. Ficamos aqui com a Eucaristia. Número 7, nome da religião criada pelo rei inglês Henrique VIII. Da Inglaterra, anglicanismo, é isso aí, anglicanismo. Número 8, reação católica aos movimentos reformadores. Então, qual foi a reação da Igreja Católica? A contra-reforma. Número 9, lista de livros proibidos pelo Concílio de Trento. Index Librorum Prohibitorum. Vamos pegar só o primeiro termo, porque não tem o termo completo na nossa cruzadinha. Index. Ah lá, apareceu. Opa, já dei um spoiler gigantesco ali. Mas tudo bem. E já dei spoiler do número 10 também. Tribunal religioso restabelecido pela Contra-Reforma, então, foi a Inquisição, que tinha essa função aí de fiscalizar aqueles que estavam buscando outros caminhos. Vamos lá para a cruzadinha? Então, as palavras estão aqui. Olha só. Indulgências, Lutero, teses, Calvino, Roma, Eucaristia, Anglicanismo, Contra-Reforma, Index e Inquisição. Agora, bora achar estas questões, essas palavrinhas aqui no nosso caça-palavras. E olha só, eu vou te falar que a primeira eu já dei um baita de um spoiler. Ela está aqui. Indulgências. E a segunda, Lutero? Você achou? Achou?
Eu acho que ela vai estar assim, ó. Aqui, ó. Luterão, tá ali, Lutero. Teses, você conseguiu encontrar teses aí? Cadê teses? Tem aqui, tá para lá, tem para cá. E lá, teses, aqui. Próxima palavra agora, Calvino. E aí? Vê se você acha aí na tela. Sem olhar para o seu. Eu sei que você fez no seu livro, tá tranquilo? Eu sei que você fez na sua apostila, mas tenta achar aí na tela. Acha de novo. Vamos ver se você lembra aí onde está Calvino. Calvino, 5 segundos. 5, 4, olhe fixamente. 3, 2, 1. A campainha do terror. E aí, conseguiu encontrar Calvino? Não? Vou te mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, fácil, gente, ali, ó. Calvino aqui embaixo. Olha lá. Próxima, Roma, a capital aí, a sede, a capital não, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Onde está a palavrinha Roma? Está logo ali, ó. Para lá, para cá. Achou? Ali, ó. Pimbi. Tá ali no cantinho, Roma. Sexta, Eucaristia, então esse sacramento que era aceito pela Igreja Luterana. Vamos achar aqui? Eucaristia, boa. E o anglicanismo? A igreja aí dentro da Inglaterra. Galera, se você quiser mais tempo aí para tentar encontrar enquanto a gente está corrigindo, pausa o vídeo e tenta achar. Mas se você não achou, ou se você já achou, tá aqui, ó. Vou te mostrar. Ó. Ali, ó. Tá lá, o anglicanismo. Número 8, contra-reforma. A reação da igreja diante das muitas mudanças ocorridas nesse período dentro da religiosidade na Europa. Contra-reforma, cadê? Ali, ó, fácil, do meio para baixo, ó, Eucaristia vai baixando, ali, contra-reforma. Número 9, index. Onde está a palavra index? Cadê? Achei, tá ali, ó. Lá, ó, index. E para fecharmos, a palavra Inquisição. Ai, que medo! Esse pessoal aí era terrível. Meu amigo, não caísse, se você caísse nas garras da Inquisição, isso era um problema. E aí, cadê a Inquisição? Tá ali, olha só, escondidinha, mas apareceu. Inquisição. Então, estas são as palavras que fecham aí o nosso exercício. Bora para o próximo, sem perder muito tempo. Para responder as questões 1 e 2, leia o texto que trata da história do cristianismo. O cristianismo hoje está dividido em muitas comunidades eclesiásticas, com diferentes organizações, doutrinas, ordens e atitudes sociais. Podemos dizer que a igreja permaneceu única e indivisa até 1054, quando se dividiu em duas, católica romana e ortodoxa. No século XVI, ocorreu a Reforma Protestante, quando diversas comunidades da igreja se levantaram em protesto contra certos aspectos da doutrina e da prática da Igreja Católica. Apesar de todos os contrastes, porém, a maioria das comunidades cristãs tem um fundamento comum, que é a Bíblia. Hoje, há 3 ramos principais na Igreja, cada um concentrado numa área geográfica diferente. Primeiro, a Igreja Católica Romana, que é majoritária no sul da Europa e na América Latina, e tem grandes minorias nos Estados Unidos e na África. Em seguida, vem a Igreja Ortodoxa, centrada na Grécia e na Europa Oriental. E, por fim, as igrejas protestantes, localizadas, sobretudo, no norte da Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Número 1, aponte as 2 grandes divisões do cristianismo citadas no texto. Então, nós temos aí 2 grandes divisões. A primeira ocorrendo no século XI, com aquele cisma do Oriente, e a segunda ocorrendo, então, no século XVI, chamada de Reforma Protestante. Bora lá? Olha só, o texto cita o cisma do Oriente, ocorrido em 1054, século XI, que criou 2 igrejas distintas, a católica, com sede em Roma, e a ortodoxa, inicialmente sediada em Bizâncio, atual Istambul. No século XVI, a cristandade da Europa Ocidental fragmentou-se em várias comunidades por meio da Reforma Protestante. Então, como eu disse, século XI, o cisma do Oriente, século XVI, a Reforma Protestante. Questão 2. Cite 2 aspectos comuns entre as igrejas cristãs atualmente. O primeiro aspecto comum trazido aí pelo texto é a questão da Bíblia, que serve como base para as igrejas cristãs. E aí existem outros elementos que nós podemos aproximar também de algumas igrejas um pouco mais, de outras um pouco menos, que é a questão da liturgia, a maneira como é feita a celebração. Vamos lá? Olha só.
A adoração e a leitura da Bíblia representam um elemento comum na maioria das comunidades cristãs. Além disso, em algumas igrejas cristãs, a forma das celebrações segue uma estrutura semelhante. Questão de número 3. Qual é o documento considerado mais importante da Reforma Protestante? Por quê? Documento mais importante, as 95 teses de Martinho Lutero, porque ele é o start, ele é o início de todo o processo que vai levar à Reforma Protestante. Bora lá? O documento mais importante da Reforma Protestante foram as 95 teses, escritas pelo teólogo Martinho Lutero, no início do século XVI. Sua importância deve-se ao fato de criticar as irregularidades praticadas pela Igreja Católica, tendo como alvo principal a comercialização de indulgências. Esse documento deu início à difusão da Reforma Protestante. Foi o início de tudo. Questão de número 4. Quais foram as ações propostas pela Contra-Reforma ou Reforma Católica? Bom, dentro da Contra-Reforma, que teve espaço ali naquele chamado Concílio de Trento, você tem uma preocupação em afastar padres que estavam despreparados ou padres que estavam envolvidos em muitas confusões. Existe uma preocupação agora com a formação desses novos clérigos. Eles precisam passar por um processo de formação, de educação, de estudos, para conseguir agora chegar até a posição em que ocupavam anteriormente. Lembre-se que antes da Contra-Reforma, muitas vezes, os padres eram indicados assim, ó, pega o meu irmão lá, você vai ser padre agora. Você não vai poder ter mais relação sexual, você vai ser celibatário, isso significa, né? O celibato é importante dentro da igreja, e aí você vai ser padre. A pessoa muitas vezes não estava preparado para esta responsabilidade, mas via nessa posição uma possibilidade ali de viver melhor e acabava aceitando, sem assumir compromissos espirituais. A partir de agora, então, você tem uma preocupação com a formação do indivíduo que deseja seguir, então, a carreira eclesiástica, a carreira de dentro da igreja. Além disso, você tem ali a criação da ordem jesuítica, pelo Inácio de Loyola, em 1534, ele cria ali a Companhia de Jesus, que é a companhia dos jesuítas, e você tem ali a reafirmação de alguns dogmas. Tudo isso é feito por parte da igreja aí para tentar o lance da Inquisição, não é? Ali você trazer de volta a Inquisição, tudo isso para garantir os seus fiéis. Bora? Olha lá. Esse movimento tomou medida com afastamento dos padres corruptos e despreparados. Os novos padres tinham de estudar, como eu disse para vocês, mas e eram controlados de perto. Fim da venda de indulgências, isso foi muito importante também, a venda de indulgências, que foi, assim, foi ponto vencido, né? Não tinha a menor dúvida, não restava mais a menor dúvida de que a venda de indulgências não era algo que agradasse a Deus. Isso acaba sendo deixado de lado. Reativação do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, a criação do Index, importante também essa lista de livros aí que eram proibidos aos católicos, e uma lista de livros que eram condenados pela igreja e que não poderiam ser lidos e nem publicados por parte de católicos. Galera, chegamos então na reta final, vamos para a sessão extra. E na sessão extra tem 8 questõezinhas que eu quero trabalhar com vocês. Você deve resolver a sessão extra sempre no seu caderno. Vamos lá então, olha só. Número 1. A Reforma Protestante não foi a primeira grande divisão da história do cristianismo. Identifique essa primeira divisão. Nessa altura aqui, eu acredito que você já está fera, não está? Você já está conseguindo pegar aí com tranquilidade. Que outro momento de ruptura, que outra divisão nós tivemos, então, dentro da Igreja Católica? Século XI, lembra? Século XI é aquilo que é chamado de o grande cisma do Oriente. A divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Questão de número 2. Por que a retomada do comércio durante a Baixa Idade Média entrou em contradição com os mandamentos católicos? Bem, a retomada do comércio faz surgir ali um grupo que vai se dedicar ao comércio. E esse grupo que se dedica ao comércio, ele vai conseguir ali ter uma ascensão social, vai conseguir dinheiro de que forma? Através dos lucros. Entretanto, o problema é que os lucros eram condenados
por parte da igreja, que o chamava de usura, e ele era tido como um pecado. Então, o desenvolvimento do comércio, esses burgueses que se tornam cada vez mais ricos, essa ideia está em contradição com algo que a igreja condenava. Exatamente por isso que você vai percebendo esse atrito ali entre a burguesia e a igreja católica. Questão de número 3. Entre as principais críticas à igreja católica naquele período, destacava-se a simonia. O que era essa prática? Meus queridos, a simonia era aquela prática de você cobrar para que as pessoas tivessem acesso às supostas relíquias. Então, eu tenho lá o prego que esteve na cruz de Cristo. Se você quiser ver, você tem que pagar para poder ver isso. A cabeça de João Batista. E as pessoas acreditavam que essas relíquias faziam milagres. Então, se eu encostar num pedacinho de madeira da cruz de Cristo, eu vou ser curado de uma doença. A igreja propagava essas ideias. E aí pagava-se para poder ter acesso a essas relíquias. Então, eram muitas espalhadas por toda a Europa. Essa prática, então, passa a ser também bastante combatida e bastante criticada por parte dos protestantes. Questão de número 4. Além da simonia, quais eram as principais críticas dos movimentos protestantes à Igreja Católica no início do século XVI? Bom, dá para nós destacarmos uma série de críticas ali na primeira aula lá sobre Reforma Protestante, eu apresentei para vocês. Mas eu vou colocar aqui principalmente a questão das indulgências, certo? Criticava-se muito a igreja por questão das indulgências. E as indulgências também estão ligadas a um outro ponto que nós podemos destacar, o materialismo. A igreja cada vez mais se dedicava à busca por coisas materiais, deixando de lado as questões espirituais, negligenciando as questões espirituais, e o espiritual era o propósito pelo qual a igreja foi fundada, não é verdade? Questão de número 5. Por que a teoria da predestinação divina, divulgada por João Calvino, foi aceita por vários membros da burguesia? Porque vinha ao encontro das suas necessidades. Os burgueses estavam, então, condenados pela Igreja Católica em virtude do lucro, e agora chega o João Calvino e fala, olha, eu quero te dizer que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas. E se você trabalhou honestamente durante toda a sua vida e você tem lucrado com isso, você tem se tornado uma pessoa cada vez mais rica, é porque Deus está te abençoando. A sua riqueza é um sinal da bênção de Deus. E aqueles que são abençoados por Deus são aqueles que vão alcançar a salvação. Então, esse discurso, o burguês pensa, bom, então quer dizer que eu sou abençoado por Deus. Então quer dizer que eu vou ser salvo, que Deus me ama, que lindo, né? Então, por isso que os burgueses acabam aceitando muito bem essa doutrina. Questão de número 6. Aponte uma mudança econômica e uma mudança política associada ao ato de supremacia decretado pelo rei Henrique VIII em 1534. Uma mudança política e uma mudança econômica. Vamos lá. Do ponto de vista político, nós podemos destacar, então, que o rei passa agora a ter um poder absoluto dentro do seu território. Lembre-se que este era um dos elementos que estavam ali em questão. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica exerceu uma forte autoridade sobre os seus territórios, sobre aqueles que eram católicos. Agora, com a ascensão do poder do rei, esse poder do rei, essa influência do rei, rivaliza com a influência da igreja. E dentro da Inglaterra isso ficava muito claro. Agora, tirando a igreja de dentro da Inglaterra, o rei passava a reinar, a governar de forma absoluta. A sua influência não tinha paralelo dentro do seu território, porque ele se torna também o chefe desta igreja inglesa, da igreja anglicana. E do ponto de vista econômico, bom, o rei simplesmente toma todas as terras da igreja e agora não é necessário mais pagar impostos para a igreja, porque tinha isso também. O Estado pagava impostos através de dízimos para a igreja e agora não paga mais. Legal? Questão de número 7. Explique como foi criada a Ordem dos Jesuítas e aponte suas funções durante a época da Contra-Reforma. A Ordem dos Jesuítas, então, vai ser criada pelo padre Inácio de Loyola e tem como objetivo, dentro da Europa, se dedicar às questões de ensino e fora da Europa, se dedicar às questões de catequese, ou seja, levar a fé católica para os povos
nestes continentes que estão sendo descobertos dentro do processo das grandes navegações. Para fechar, questão de número 8, bora lá! Cite os 3 principais ramos do cristianismo atualmente. Identifique a região do planeta em que se localizam. Então, atualmente, nós temos 3 grandes ramos do cristianismo. O catolicismo romano, que vai estar principalmente ali no sul da Europa e vai estar também na América Latina de forma geral e com alguns grupos dentro de Estados Unidos e África, certo? Então, essa é a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Ortodoxa, muito forte na Grécia e ali na Europa Oriental de forma geral. E, por fim, os grupos protestantes, bem fortes no norte da Europa, nos Estados Unidos e na região da Austrália. Você repara ali, então, que os países de colonização inglesa, a maioria da população é protestante. Países de colonização portuguesa e espanhola, a maioria da população católica, porque esses países permaneceram católicos. Enquanto a Inglaterra, você já sabe, anglicana, certo? Só que, detalhe, tá? Dentro da Inglaterra, não existiam apenas anglicanos. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Você vai ver que tinham ali também calvinistas e tal. A Inglaterra e a França. Gente, Inglaterra e França vão ser 2 locais onde nós vamos ter muitas perseguições religiosas. Calma que nós vamos falar sobre elas ainda nas próximas unidades. Beleza? Meus queridos, essa unidade vai ficando por aqui. Próxima aula eu volto com checkmate para fechar de vez com as suas dúvidas, mas eu espero ter ajudado. Paramos aqui na nossa correção e eu te vejo na próxima aula, então. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.